uma vez que a gente já escolheu a área que vai estudar, dentro dessa área já escolheu um tema, já delimitou o tema, já chegou num possível título, então chega a hora agora da gente ir para o problema, né? Qual vai ser meu problema de estudo? O que é que eu quero responder com o meu trabalho? Meu trabalho ele gira em torno de quê? Como é que eu faço isso? Vamos ver como é que a gente constrói esse problema. Então, o problema ele é uma lacuna no conhecimento, uma questão não resolvida. É algo para o qual se vai buscar resposta via pesquisa. Então, o problema ele é uma pergunta. A problemática, a pergunta de pesquisa, a problemática, o problema, né? É tudo a mesma coisa. O que é? Vai ser uma pergunta que eu quero responder no desenvolver do meu trabalho, né? Então eu vou fazer um trabalho em torno de responder essa pergunta. Então essa pergunta dá origem ao meu trabalho, né? E a partir dele eu começo minha pesquisa, eu começo a pesquisar, a estudar, a escrever. Se eu errar nesse começo, se eu errar na minha problemática, meu trabalho todo vai estar por água abaixo, porque eu vou estar girando em torno de uma coisa errada, tá? Então, é muito importante que se defina a problemática de forma correta. Algumas regrinhas de ouro, né, para se construir né, a problemática. Primeiro, verificar se o que se pensou é um problema científico. Tá? Eu não posso pensar numa coisa que não seja científica. Eu não posso pensar em algo que a ciência seja incapaz de me responder. Por exemplo, eu não posso querer analisar fatores psicossociais, né, que levaram Caim a matar Abel. Como é que eu vou provar isso através da ciência? Segundo, o problema, a problemática, ela é uma pergunta direta, ela tem uma interrogação no final, tem que ser escrita em forma de pergunta, tá? Não existe problemática de outra forma, a problemática é uma pergunta, por isso também é chamada de pergunta de pesquisa, tá? Então, se não escrever uma pergunta, está errado, tem que se escrever em forma de pergunta. Deve apresentar uma relação entre pelo menos duas variáveis. Foi o que eu tinha falado lá quando a gente delimitou o tema e título. Eu tenho que pegar, mostrar a relação de uma variável na outra. Né? Se vocês lembram lá, quando eu falei no título, eu estou mostrando uma relação entre a gestão de estoque e o nível de serviço ao cliente. Então eu tenho duas variáveis, que são o quê? Gestão de estoque e nível de serviço ao cliente. Eu tenho que mostrar duas variáveis, uma relacionada à outra, no mínimo duas. Deve ser colocado dentro de um tamanho que contribua para a factibilidade da solução. Então, eu tenho que restringir essa pergunta, né? Eu tenho que tornar ela possível de ser respondida. Não adianta fazer perguntas muito amplas, que aí eu não vou conseguir responder, eu não vou conseguir fazer um trabalho, não vou conseguir girar em torno dela, tá? Seguindo lá a linha de raciocínio do tema e do título que a gente escolheu já, está aqui a problemática, está aqui o problema. Como a gestão de estoque pode ser uma ferramenta para a melhoria do nível de serviço ao cliente na indústria de tintas alfa, tá? Então, olha lá, duas variáveis, gestão de estoque e nível de serviço ao cliente. Então, serviço ao cliente sendo uma variável, gestão de estoque sendo outra. E aí, eu mostro a relação da gestão de estoque para a melhoria do serviço ao cliente. Então, vejam, uma coisa vai estar ligada à outra e eu tenho que agora fazer um trabalho que responda essa minha pergunta, né? Porque, da forma que está sendo perguntado, eu já estou afirmando que a gestão de estoque pode sim melhorar o nível de serviço ao cliente. Resta agora o meu trabalho mostrar como isso vai ser feito, tá? Então, cuidado quando formular essa pergunta, né? Porque no caso dessa pergunta, ela está formulada já que ao mesmo tempo ela afirma que existe sim
uma forma pela qual a gestão de estoque vai melhorar o nível de serviço ao cliente. O que resta agora é saber como isso vai ser feito, e é isso que eu quero mostrar nesse trabalho. Tá? Então, vejam que está tudo delimitado ali, amarradinho e possível de ser respondida. Por quê? Eu estou dizendo que essa coisa vai acontecer, essa relação vai acontecer dentro apenas de uma empresa, que é a indústria de tintas alfa. Então eu vou fazer o que? Um estudo de caso. Eu não vou estudar várias empresas, eu quero mostrar só como isso funciona num caso específico, que seria a indústria de tintas alfa. E depois que eu fizer esse trabalho, eu posso ampliar e estudar outras empresas? Posso entender se isso é uma questão que se aplica a todas as outras empresas ou não, né? Posso dizer que a indústria de tintas alfa seria um caso específico, tá certo? Novamente aí as referências, né, de onde foi feita a aula, né, o livro de Almeida e Vergara, que estou sempre deixando aí como sugestão para que vocês adquiram para fazer o trabalho de vocês.